Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que vai ao ar semanalmente pelo canal Empreender do Grupo Bandeirantes e é gravado aqui, na Faculdade do Comércio de São Paulo, esta instituição de ensino superior que é ligada à centenária Associação Comercial de São Paulo. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial pela sua extraordinária trajetória como homem de negócios, como empreendedor, como empresário, não é? Um empresário muito respeitado e de uma família, na verdade, de empreendedores, portanto, com uma trajetória, uma bagagem incrível, que é o mestre na indústria de café, do varejo de café, que é Luiz Roberto Gonçalves. Luiz Roberto, Olá. Eu quero agradecer enormemente a sua participação, o seu tempo. Eu tenho certeza que para o nosso público, Luiz Roberto, que é um público de empreendedores, de micros, pequenos empreendedores, que no Brasil, o senhor sabe, é difícil, quer dizer, é algo muito árduo empreender no Brasil. O empreendedor no Brasil é um herói. Eu tenho certeza que a sua trajetória de vida exitosa tocará positivamente a visão desses que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu é que agradeço de ter a oportunidade de dividir as minhas experiências. Eu acho que é importante quando a gente consegue transmitir alguma coisa daquilo que a gente conseguiu construir, aquilo que a gente passou. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazer essa divisão daquilo que eu sinto, daquilo que eu passei, eu me sinto bastante feliz. Que bom. Muito bem. Luiz Roberto, a primeira pergunta que eu formulo para o senhor é justamente o seguinte. O Café do Ponto, que é essa empresa que todos conhecem, uma empresa de tem uma posição, um espaço no mercado enorme, mas na verdade a sua formação é de engenheiro. O senhor é engenheiro por formação. Eu queria entender o seguinte, o senhor com cabeça de engenheiro, com formação de engenheiro, como é que foram os seus primeiros anos como profissional e como é que foi esse ingresso do senhor no Café do Ponto? A minha experiência, meu pai sempre quis que a gente seguisse um caminho de formação universitária, se preparasse, tudo, e eu escolhi o caminho da engenharia. Tá? Eu tinha feito já um curso de contabilidade, e que ele me orientou que a contabilidade serve para qualquer tipo de profissão, porque orienta a sua cabeça, o seu raciocínio. Tá? E aí eu fiz o curso de engenharia. Dentro da escola de engenharia me envolvi dentro da escola e tudo mais. Eu fiz a escola politécnica. Dentro da escola politécnica cheguei a trabalhar num laboratório de hidráulica que construía modelos reduzidos de barragens. E aí eu me entusiasmei por isso tudo no segmento da área da hidráulica. E foi uma experiência muito boa. Eu estava lá no departamento de hidráulica, já da escola politécnica, já como um professor assistente de laboratório. E ali o caminho era que eu fizesse também no futuro uma vida universitária. Acabei sendo professor da FATEC, porque o início das FATECs foi a primeira, que era lá na sede da Poli Velha. Fui professor ali de hidrologia e tal. Tive a minha vida que era universitária, acadêmica, e ao mesmo tempo eu fui convidado para o diretor, que era o catedrático de hidráulica da Escola Politécnica. Ele foi ser diretor-geral do DAE e me levou para lá para a gente implantar a parte de computadores nos dados hidrológicos do estado de São Paulo. Então a minha primeira experiência já como formado foi como engenheiro nesta área, e na área de hidrologia do Departamento de Águas e Energia Elétrica. E também dando aula. Dando aula paralelamente, porque o pessoal sempre orientava que você tinha que ter o caminho paralelo acadêmico, que era acadêmico, de pesquisa e tudo isso era um pacote só. E o senhor gostava de dar aula? Ah, sim, sempre gostei muito. Sempre eu gostei muito e me preocupava muito se o aluno estava entendendo ou não. Sempre olhava no olho do aluno e eu sentia, opa, ele não está entendendo. E eu então buscava
uma outra maneira de explicar a mesma coisa, até eu sentir um certo conforto que o aluno estivesse aproveitando. Assimilando. Porque para mim o importante é que ele estivesse... Claro, o objetivo final é o aluno. É, o aluno. Eu me realizava com isso. Tá? Perfeito. Para mim era... Agora, na área da empresa de torrefação de café, eu nasci dentro dela. Meu pai foi o fundador da empresa, meu pai fundou essa empresa em 1950. 51 eu vi aqui. 51. Então, na realidade eu era menino. Mas aí eu fazia a escola e depois da escola ia trabalhar na empresa. Era uma empresa muito pequena, iniciou-se bem pequena. Chamava Café do Ponto já? Não chamava-se Café do Ponto. Tem uma história aí, já vou entrar na história do Café do Ponto. Café do Ponto, quando ele iniciou, a empresa chamava-se Café Pauliceia Limitada. Certo. E a marca do café era Pauliceia. Tá? Só que a uma certa altura, existiu no Rio de Janeiro alguém com a mesma marca e teve uma disputa de marca entre as empresas. A gente tinha um certo desconforto, a empresa ainda era pequena e nós tínhamos uma marca em estoque que tinha um sócio, tinha comprado uma microempresa no interior que chamava-se Café do Ponto, que tinha uns equipamentozinhos e essa marca. Foi o capital dele na entrada da empresa, desse pequeno sócio. Tá? Então esse sócio deixou aquilo, era o patrimônio da empresa, chamava-se Café do Ponto. Aí nós olhamos, vamos começar a trabalhar a marca Café do Ponto. Começamos a trabalhar a marca Café do Ponto, e a marca foi andando, investimos bastante na marca, e alguns anos à frente, a gente ganhou aquela pendência jurídica a respeito da marca Pauliceia, mas a marca Café do Ponto já estava consolidada. Perfeito. E o que nós fizemos foi mudar o nome da empresa para Café do Ponto, e a marca Pauliceia virou a segunda marca. Interessantíssimo. E agora, vamos lá, aqui já entrando na história do Café do Ponto. Isso. Não é? Café do Ponto, como disse Luiz Roberto Gonçalves, foi fundado pelo pai dele, o Alexandre. Pai mais 2 amigos de uma cidade do interior chamada Cafelândia. Cafelândia. É sugestivo. Cafelândia. Meu pai foi lá em Cafelândia, ele trabalhou durante 10 anos no escritório da maior empresa agropecuária produtora de café naquela região, que aquela região foi a maior região produtora de café do Brasil. E depois ele fez contabilidade e ele tinha recém-vindo para São Paulo para trabalhar numa companhia aérea inglesa, que chamava-se BOAC, British Overseas Airways Corporation. Certo. Tá? Então ele veio aqui para cuidar do escritório administrativo da BOAC em São Paulo. Mas teu pai era português? Não. Filho de? Ele era filho de português. Tá. Meu avô veio em 1915, certo. 14, 15, por aí, para o Brasil. Meu pai nasceu em 17. Perfeito. Tá? Então... Importante que se diga, eu na verdade já tinha anunciado que eu ia fazer uma homenagem ao Alexandre Gonçalves, pai do Luiz Roberto, que um exímio homem de negócios, uma pessoa inspiradora pela sua trajetória e que no ano passado nos deixou com 105 anos de vida. 105 anos de vida, com uma trajetória maravilhosa e que até o fim, isso é importante que se diga, até o fim da sua vida, uma força vital, produzindo, antenado, lúcido, sempre atualizado com economia, com negócios, com empreendedorismo, uma figura inspiradora, não é? Foi. Para mim é um exemplo muito grande, já que nós tínhamos escritório juntos, o mesmo escritório, ele tinha a sua sala e eu a minha sala, quer dizer que eu tive a oportunidade de conviver com ele, mesmo depois da gente já ter vendido o Café do Ponto, que a empresa, a um certo momento, chegou num período de maturação, a gente tinha também alguns outros sócios e a gente precisava imaginar o futuro da empresa, tá? Meu pai sempre foi muito preocupado com a perenidade do negócio, tá?
E aí, não sei se você quer entrar nisso agora, mas surgiu uma oportunidade da gente comercializar a empresa. Certo. Tá? E aí, quando a gente comercializou a empresa, depois disso a gente ainda ficou com uma parte do patrimônio da empresa, que a gente desmembrou, tudo isso. E eu fiquei no escritório com ele durante alguns anos, a gente administrando isso. E também tive a oportunidade de continuar com os compradores da empresa, que eu acabei dirigindo a empresa para eles no Brasil, a própria empresa durante 2 anos. Certo. A própria Café do Ponto durante 2 anos. E depois disso, eles criaram no Brasil uma trading, que vamos dizer de compra de café para todas as torrefações do mundo, que eles tinham torrefações do mundo inteiro. Essa multinacional eu dirigi para eles a trading no Brasil durante mais 5 anos. Perfeito. Então, para mim foi importante que eu vim de uma experiência de engenharia, mais uma experiência acadêmica, uma experiência de empresa familiar, que eu participei desde o começo da fundação da empresa, como menino, trabalhei lá e tudo. Participei do crescimento da empresa e depois teve a experiência de trabalhar numa multinacional. Claro. Uma vida completamente diferente, conceitos completamente diferentes e que a gente tem que ter uma capacidade grande de adaptação. De adaptação. Os 2 cursos que eu fiz, que foi o de contabilidade, principalmente o de engenharia, o curso de engenharia permite que você se adapte muito bem. O engenheiro é um resolvedor de problemas, né, Luiz Roberto? Administração, finanças, coisas desse tipo, o engenheiro é como se tivesse nascido ali. Está no seu habitat natural. É verdade. Luiz Roberto, agora um ponto importantíssimo diante desse seu depoimento, importante que se diga, eu vou frisar isso. Luiz Roberto, então, filho de um empresário, ele depois ingressou nesta empresa, que é o Café do Ponto, acompanhou toda a expansão dessa empresa, com uma presença de mercado muito grande. Quantas franquias, Luiz Roberto? Nós chegamos a ter 170, entre 170 e 180 franquias. Praticamente quase 200 franquias, algumas lojas próprias, não é isso, Luiz Roberto? E depois de ter sido comercializada essa empresa, o controle foi passado por uma multinacional, que é a Sara Lee. Luiz Roberto continuou lá dentro, também em cargo de gestão. Portanto, há situações muito diferentes. A empresa era uma empresa familiar e ela passou por essas mudanças. Muitos empreendedores encontram dificuldades quando se deparam com situações familiares, com problemas familiares dentro das empresas. E o depoimento do Café do Ponto é um depoimento exitoso, é um depoimento de sucesso. O pai do Luiz Roberto, como ele muito bem nos disse, ele se preocupava com a perenidade da sua companhia, sendo ela uma empresa familiar. Como é que você enxerga isso, Luiz Roberto? Como é que você enxerga a gestão de uma empresa familiar? Depende de você conduz a empresa familiar. Não é muito fácil, tá? Não é muito fácil. Porque, na realidade, você tem que tratar os elementos de família que vieram para a empresa, eles têm um comportamento na empresa, tem que ter um comportamento de profissionais dentro da empresa. Cada um com as suas responsabilidades e tudo mais. Então, o papel que tem que representar quem conduz, e no caso era o meu pai, o presidente da empresa, era justamente de cobrar cada um independente. Ali eles eram profissionais remunerados para fazer uma determinada função. Eles não eram alguém que arranjou um emprego de família dentro da empresa, entendeu? Sim. Se for assim, pode dar muito problema. Pode dar muito problema. Então ali, cada um tinha as suas responsabilidades, eram áreas divididas, cada um respondia por ela, eram cobrados por ela, como seriam qualquer profissional contratado na função. Esse, então, é o segredo da empresa familiar
Porque o problema é o conceito de administração da empresa. Claro. Teu pai não te tratava como um filho dentro da empresa, te tratava Não. como Não. um diretor, como Não. um... Ele chegou no começo da minha entrada na empresa, ele me cobrava mais do que ele cobrava dos outros. Olha só. Tá? Mas corretamente. Corretamente, eu agradeço porque isso aí agilizou a velocidade do meu crescimento. Que beleza. Tá? Entendeu? Porque eu, embora tenha nascido na empresa, a empresa foi crescendo e quando eu voltei ela estava de um tamanho diferente. Porque nós tínhamos um problema de localização industrial. Nós estávamos ali próximo do Alto de Pinheiros, tinha o processo de torração de café, ia fumaça para a atmosfera, aí tinha o CETESB naquela ocasião, que não pode, as leis começaram a modificar e tal. Então, quando nós fomos para lá, aquilo que era uma zona rural, e vamos dizer, foram construindo residências de alto nível de lado, aí começamos a ter problema de localização. E aí, meu pai começou a ter esse tipo de problema e falou assim, olha, eu preciso de você. Foi aí que eu vim para a empresa, aí nós construímos uma fábrica muito grande em Barueri e tal, para poder transferir, mas tivemos um problema neste período entre eu ir para lá e a gente estar com a fábrica pronta, problemas muito sérios, porque a gente teve que contratar outras empresas para terceirizar parte da produção, isso aqui. Isso foi a minha chegada, eu já peguei assim quase um... Problemático. Problemático. Mas a cabeça de engenheiro... Eu sei, mas também acelerou a minha integração. Para mim foi difícil no momento, mas isso ajuda. Quer dizer, essas coisas na vida amadurecem mais rapidamente. Claro. Quem não tem a oportunidade de vamos dizer, se deparar com desafios, seu crescimento é mais difícil. Claro. O desafio é que faz o crescimento. Perfeito. E Luiz Roberto, um dado interessantíssimo sobre a sua companhia, Café do Ponto, é que, na verdade, vocês experimentaram uma operação que tinha a indústria, a produção e também tinha um varejo, franquias e algumas lojas próprias. Isso. Como é que vocês conseguiram fazer a gestão de uma operação tão complexa? Tem alguma coisa que é planejada, outras coisas que não é planejada e a gente usa o resultado depois e aí planeja. Certo. Então, isso aconteceu assim, porque também dentro daquela mesma filosofia de fazer alguma coisa diferente, começaram a surgir os shoppings, surgiu o shopping Ibirapuera. Foi um dos grandes shoppings, foi acho que o maior, o mais antigo, isso perto de 1975, 6 por aí. Então nós abrimos uma loja lá querendo dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer uma loja em que a pessoa possa tomar café fora de casa. Porque antigamente ninguém conseguia tomar café fora de casa, que não tinham casas de café. Você tomava numa padaria, eles colocavam naquele copinho de bebida. Sim. Tá? Padaria, bar. Padaria, bar, é isso. Padaria, bar, é isso aí. Lanchonetes. Você não tinha o local para tomar. No restaurante não servia café. Sim. Depois. Não tinha uma da cafeteria, refeição. isso, né? Não tinha. E na Europa já era uma coisa existia. normal. Olhando a Europa, a gente imaginou fazer uma loja de café. Até a loja era até relativamente grande para o padrão de shopping, para ter mesinhas internas na loja. Teu pai que enxergou isso? Foi. Então, na realidade, é o seguinte, essas mesinhas seriam internamente na loja. Nós fizemos uma pré-inauguração, sem as mesinhas, com convidados, tudo aquilo fechado. No dia seguinte, quando abrimos, não conseguimos colocar as lojas, tal, o movimento, quer dizer, o mercado estava precisando disso. Que beleza, uma demanda reprimida. Totalmente reprimida, e a coisa mais importante, reprimida principalmente pelas mulheres, porque na padaria, na lanchonete, no bar, o homem ia tomar café, mas a mulher não tinha nem ambiente para fazer isso. Tá? E ali encheu de mulher. Passou a ser o lugar das mulheres, no shopping, tudo ficou quase um oásis de parada para poder consumir o café. Então, a partir daí, começou a mudar esse hábito todo. Tá? E aí, o que surgiu?
a partir dessa experiência, fomos procurados por muita gente que queria fazer alguma coisa igual com a marca Café do Ponto. Tá? E aí nós começamos a fazer, no começo de um processo de licenciamento, só que você tem que fazer dentro do meu padrão. Aquela franquia lá atrás não era nada comum. Nem existia franchising? Não existia isso, tá? Então começou assim, olha, você vai fazer no meu padrão, você tem a minha marca lá, mas você precisa só coloca tais tipo de produto, o café eu vou fiscalizar, ver se você está fazendo do padrão que tem que ser e assim por diante. Então a gente começou a ser obrigado a montar um esquema de fiscalizar as lojas que a gente ia licenciar. Perfeito. Esse foi o início do processo das nossas franquias. Começou a crescer aquilo, aí a gente teve que formatar melhor e tal, para controlar tudo isso. Aí a gente aumentou o número de lojas próprias, nós chegamos a ter acho que 11 lojas próprias e o resto 150, 160 franqueados. 150, é um número impressionante. Era muito grande, tá? Em termos de marketing, para nós foi muito importante, porque você tinha 170 locais distribuindo bons produtos com a sua marca. Claro. Então, isso daí, em termos de marketing, era muito importante. Bom, por último, Luiz Roberto, o tempo passou rapidamente porque o bate-papo foi muito gostoso. Eu tenho certeza que o nosso público se deleitou com um depoimento de tanto valor, um depoimento realmente de uma empresa familiar linda, uma trajetória linda que começou com o pai do Luiz Roberto, o Alexandre Gonçalves, passou para ele com total responsabilidade. Isso que eu gostaria que vocês fixassem. É possível que uma empresa familiar tenha um início, um meio e depois uma perenidade. É possível, desde que o seu fundador, o seu controlador tenha a responsabilidade de encarar a sua família, os seus filhos, não como filhos dentro da empresa, mas como também colaboradores. Isso é fundamental. Profissionais. E por último, falando de profissionais, Luiz Roberto, queria saber justamente o seguinte: quais características você, como um grande gestor, um grande empresário com a sua trajetória extraordinária, o que você valoriza num bom profissional? Bom, o que eu acho importante, né? São várias coisas, mas principalmente um colaborador precisa ter comprometimento. Tá? Porque às vezes o aspecto técnico, o aspecto de informação, no tempo você pode ir criando, você pode ir preparando, você pode ir treinando. Mas o comprometimento é básico até que para essas coisas aconteçam. Ele tem que gostar da empresa, ele gostar de onde trabalha. Sabe, se a pessoa não está se sentindo bem onde trabalha, fica difícil o desenvolvimento dele nas suas atividades. Dificilmente ele vai crescer, ele vai lá só fazer as suas atividades no básico, tal, não cresce. Então, com comprometimento, ele procura saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que ele poderia fazer melhor ou não. Está sempre engajado. Está sempre engajado. Esse é básico no processo. Tá? Em qualquer profissão, em qualquer local que ele atue, o comprometimento é muito básico. Dedicação, né? Dedicação quer dizer se informar, buscar informação do porquê, o que posso fazer melhor ou não. Mas a pessoa que tem um comprometimento já automaticamente faz esse tipo de coisa. Você sabe, Luiz Roberto, que já finalizando, eu vou ter que mencionar isso porque é algo que eu prego, eu advogo essa ideia. Existe uma Bíblia no mundo dos negócios, que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de um grande professor, Steve Covey. O que ele diz já no início desse livro? Aliás, no início não. Antes de entrar nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, metade do livro ele reserva para dizer o seguinte: não adianta você ter os 7 hábitos, são de natureza técnica, se você não tiver uma base de virtudes comportamentais. A virtude comportamental que conta mais. E ele diz, a virtude comportamental é o que mais comunica, é o que comunica com mais eficiência. E depois ele entra nos 7 hábitos, que são todos hábitos mais técnicos, tá certo? Isso casa perfeitamente, e esse livro é um best-seller há décadas.
casa exatamente com o que o professor Luiz Roberto, que é professor, acabou de nos passar. Realmente eu sempre imaginei que uma pessoa que não tem comprometimento não pode de forma nenhuma participar de um projeto teu. Você não confia na pessoa para alguma coisa nova que você vai colocar e tal. Então, eu sempre imaginei, em tudo que eu fiz na vida, sempre eu me comprometi ao máximo. Que bom. Entendeu? Então, sempre me dediquei demais em todos os segmentos e caminhos que nós tivemos. Entendeu? Perfeito. Luiz Roberto, professor Luiz Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse compartilhamento. Na verdade, o que foi dito pelo senhor no início dessa entrevista é compartilhar conhecimento. Eu acho que a vida em sociedade é isso. A gente tem que compartilhar as nossas glórias, os nossos conhecimentos, compartilhar também aquilo que aconteceu de ruim. É importante que as pessoas saibam que a trajetória de sucesso, às vezes, também tem insucessos. O importante é manter a coragem e nunca deixar a peteca cair. Não é isso, Luiz Roberto? Isso. Eu agradeço muito aí dessa oportunidade de estar aqui. Peço aí escusas de eu ter me estendido um pouco demais em determinados detalhes, porque essas coisas estão no meu sangue e de repente o sangue fala mais alto. Mas eu sou uma pessoa muito feliz de ter tido a oportunidade de ter a vida que eu tive. Tá? Agradeço muito aos ensinamentos do meu pai, porque é importante que a gente aprenda ou com o seu pai, ou com algum amigo, ou com um companheiro de trabalho, numa empresa com os seus superiores e tal. É aprender sempre e captar a experiência dos outros. Perfeito. Isso é básico na vida. Sobretudo dos mais velhos. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Luiz Roberto. Já está convidado para um próximo programa. Eu agradeço o nosso público sempre qualificado e até o próximo programa Educar para Empreender.